Doutor, falar dos casos de sucesso é fácil. Conta aí casos de insucesso nas suas condutas. Sim, falar dos sucessos é mais fácil, né? E traz mais segurança pra gente, para as pessoas. Mas evidentemente que a gente tem insucessos. Vamos lá contar de um. Certa época eu fui médico da hanseníase, um médico que trata os casos de hanseníase da cidade. E me impactou muito uma paciente que a gente perdeu por angina de Ludwig. Depois eu explico o que é angina de Ludwig. Essa paciente começou o tratamento para hanseníase, muito bem, e o ambulatório de hanseníase os pacientes tinham livre acesso, era só eles virem de manhã ali naquele horário que a gente passava e atendia, e pronto. E essa paciente, por 2 semanas, acho que foi, não, numa semana anterior, ela esteve lá na quarta-feira, queixando que teve febre à noite, foi para o UPA da cidade, foi atendida, que fizeram exame, fizeram hemograma, que parecia que tinha infecção, mas não acharam nada. E ela chegava lá sem febre, ela foi medicada durante a madrugada no UPA, e examinava a garganta, não vi nada, liberei. Sexta-feira, de novo, a paciente lá, com a história de que teve febre, foi para a UPA, que fizeram exames, que no hemograma teria dado problema de infecção, mas que não acharam nada, liberaram para casa. Novamente olhei a garganta, não se percebia nada, e a filha dela estava com ela. Daí, eu conversei com elas, assim, conversei com a filha dela, digo, olha, hanseníase, que é o novo nome da lepra, é uma doença estigmatizante. Tem 1 mês que ela começou a tratar, será que o que ela está sentindo na garganta não é que ela está nervosa, impactada com essa história de estar tratando a hanseníase? Vamos dar um ansiolítico para ela? A filha, tá bom, passei um Rivotril. E essa febre, doutor, com essa febre, tem alguma coisa, fazer raio-x na UPA, fazer hemograma, ver se tem alguma coisa, mas agora não está com febre. Se tiver febre, reinvestiga lá na UPA. Passou o final de semana, segunda-feira, eu fiz o ambulatório da hanseníase e fui entrar às 10 horas da manhã no plantão que eu fazia no Hospital Regional da cidade. Chegando lá, olhei no computador, achei o nome da paciente. Estava na minha lembrança, né? Eu tinha atendido quarta e sexta-feira, vi o nome dela ali, fui ver onde ela estava. Ela já estava sendo vista pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que ela foi domingo à noite para a UPA e encontraram hemograma alterado e ela tinha uma mancha roxa, um pouco de inflamação aqui no pescoço, mas uma mancha bem pequena. E ela estava sendo vista pelo pessoal da cirurgia, os residentes da cirurgia, com o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, entreguei o caso, tá sendo vista já pela especialidade. Continuei atendendo, até às 13 horas. Era cerca de 13h15, 13h30, saindo do plantão. Lembrei dela, entrei na sala de mulheres lá para ver. Ela estava sentada com falta de ar, pálida, e aquela manchinha roxa que ela tinha no pescoço, simplesmente era o pescoço todo roxo agora. Aquilo me impactou, medi a pressão dela lá embaixo, chocada. A enfermagem não tinha instalado o soro que o cirurgião tinha pedido para fazer, pediu para fazer ultrassom, o ultrassom só viria às 18 horas fazer. Aí eu conversei com a residente para nós instalar dopamina para levar a pressão. A residente questionou comigo, mas doutor, nem fizemos líquido ainda, então vamos fazer líquido. Fui lá e puncionei 2 veias de grosso calibre, um em cada membro, coloquei 1 litro de soro para correr em cada uma. Falei com a radiologia, pedi para adiantar o ultrassom, não tinha como, que não tinha médico antes das 18 para fazer ultrassom. Conversei com o técnico da tomografia para nós levar para a tomografia ali aquela hora e tomografar ela. Levamos para a tomografia, quando entrou no tomógrafo, a paciente parou. Fiz 1h30 de reanimação. Depois dos primeiros minutos eu chamei a filha, pedi para a filha entrar na sala e ficar na sala assistindo a reanimação, que na época já tinha essa diretriz dos familiares participarem mais ativamente para verem o que está sendo feito. Declaramos o óbito e a filha, eu lembro, extremamente revoltada, olhou para mim e disse: se vocês fizeram alguma coisa de errado aqui, vocês vão pagar, vocês vão se ver com a gente. Calei minha boca, fiz o relatório e pedimos para a paciente ir para necrópsia. Depois o cirurgião de cabeça e pescoço me deu o retorno. Era a chamada angina de Ludwig. É um abscesso que se forma geralmente a partir de algum problema dentário,
e isso desce pela face do pescoço e ganha essa inflamação, ganha o mediastino, o espaço onde tem aquela gordura em volta do coração, esôfago e traqueia, e é uma situação muito difícil de ter salvamento. Isso acontece às vezes em casos de perfuração de esôfago, uma coisa bastante rara, mas acontece. Lá no passado já aconteceu de eu ter internado um paciente com abscesso no pescoço num hospital particular, e eu lembro que o dono do hospital falou: eu não vou cuidar desse caso, você vai tomar conta, você é louco de internar esse cara aqui, esse cara vai morrer, tinha que ter mandado esse cara para fora. E eu chamei o cirurgião para drenar, o cirurgião não conseguiu drenar porque o paciente tinha medo da cirurgia, não quis drenar, e por uma felicidade, o destino, ele drenou o pus, né, drenou a secreção para o assoalho da boca, para a base da língua, e o paciente foi embora bem. Mas essa paciente da hanseníase eu perdi, e assim foi bem impactante. Ela fez isso independente da hanseníase, não sei por que aconteceu isso. Acho que a hanseníase tenderia a proteger ela, porque ela estava usando rifampicina, né, um antibiótico, era para não ter feito, mas a gente não enxergou a lesão dela, e quando enxergou já era tarde demais, já tinha mais de uma semana de evolução. Então, às vezes, a gente tem que contar com os exames complementares para nos ajudar, apesar da clínica ser sempre soberana. A clínica é soberana quando ela está mostrando as coisas para a gente não precisa esperar exame. Mas se o paciente tem a queixa e a clínica não mostra nada, a gente precisa, às vezes, se valer dos exames para ter enxergado antes que ela tinha esse abscesso intracervical e que ganhou mediastino. Quando ela parou, ela já estava certamente tomada de infecção no mediastino e ia ser impossível salvá-la. Mas às vezes a gente fica confiando que foi vista no outro serviço e liberaram para casa, mas às vezes a gente precisa ter essa falta de confiança nos outros serviços e confiar mais na gente e tratar de fazer o paciente ir atrás de fazer mais exames e providenciar as coisas que ele precise, do que ficar confiando que não tenha nada demais ou que seja o quadro nervoso do paciente, porque existe esse quadro chamado globo faríngeo, que quando o paciente anda passando por algum problema maior, nervoso, ele sente uma bola, um aperto, um incômodo, um engasgo na garganta, mas no caso dela não era de origem psique, e sim era de origem física mesmo, infecciosa. Então, tá aí um caso de insucesso, mas depois ainda examinei toda a família dela, porque é rotina na hanseníase, quando alguém é diagnosticado, todo mundo da casa ser examinado em busca de sinais e sintomas da hanseníase. Examinei inclusive a filha dela, tudo bem, é perfeitamente entendível que naquela hora de dor era o que ela tinha para falar e era o que ela falaria, não tinha como aplaudir aquilo naquele momento. A gente entende que na hora da dor as pessoas se revoltam, falam coisas, e evidentemente a gente não tinha culpa dela fazer aquela doença. Vários outros colegas viram a situação clínica dela antes e não puderam enxergar, e se eu não tivesse tido a curiosidade de entrar para ver como é que ela estava na hora da minha saída, ela teria morrido quieta lá no leito onde ela estava, sem chegar e se tentar a tomografia ou ter a tentativa de reanimação. Tá aí.